da Facisa. Milton Figueiredo. Boa noite aos companheiros, boa noite aos nossos telespectadores, doutor Dalton Gadelha, nosso convidado empresário Renato Lago. Doutor Dalton, qual é o maior desafio e qual é a maior frustração para um empreendedor no Brasil? Olha, o maior desafio é o governo, porque o governo não é um bom parceiro. O governo, normalmente, ele costuma atrapalhar, na maioria das vezes. Eu não prego que o Estado saia inteiramente da atividade empresarial, mas que ele seja o necessário. A carga tributária, a taxa de juros, a burocracia, o ambiente político, que nós enfrentamos muitas vezes um ambiente político. Se a gente não faz parte de determinada corrente política ou não comunga com aquele ideário partidário, você às vezes é massacrado pela vontade do proprietário temporário do poder naquele instante. Então, eu acho que o governo é o grande entrave da nossa atividade. Esse é o maior problema que eu vejo. Era para ser um vetor do crescimento. Né? Sim, claro, claro. E você veja o seguinte, Paulo, onde é que a economia está dando certo? Aonde o governo chama a iniciativa privada para fazer parcerias. Muita gente imagina que o governo, como o Estado foi hipertrofiado no Brasil ao longo desses anos, da ditadura militar e tudo, as pessoas imaginam que o grande gerador de riquezas, de divisas, é o Estado. E, na verdade, não é. É a iniciativa privada. E o que o Estado faz é, muitas vezes, gastar mal o dinheiro que a sociedade produz, que é gerado pela sociedade, pelo mundo empresarial. No Brasil nós temos um bom nível na qualificação da mão de obra dos profissionais que estão no mercado? No que se refere ao o gestor, né? E aqui eu estou diante de um que é craque, que é professor nessa situação, eu acho que o nosso empresariado, ele se qualificou. Ele se qualificou ao longo dos anos, é tanto que consegue competir no mercado internacional com empresários que têm uma situação muito mais confortável em termos de taxa de juros, de incentivos fiscais, enfim, da realidade que esses países oferecem a esses empresários. No entanto, ele consegue fazer isso. Eu acho que o nosso gestor... O empregador. Sim, o empregado. Não, o empregado não. O empregado nós precisamos, e esse é um dos grandes problemas nossos. Se a gente comparar a situação do Brasil, do nível de escolaridade de 6 anos em média, para um tigre asiático que tem 12 anos em média de escolaridade, você vai ver que a grande diferença está exatamente aí, nesse processo, na qualificação da mão de obra do nosso trabalhador. Agora, o empresariado, de uma maneira geral, foi muito bem. E eu acho que agora está havendo um investimento maciço para aprimorar essa mão de obra. Eu acho que o Pronatec é um desses vetores que nós vamos melhorar muito a nossa atividade. Os cursos tecnológicos que o governo tem incentivado a instalar, curso superior de curta duração, também é um importante meio para a gente encurtar essa distância que hoje é muito grande no que se refere aos países mais desenvolvidos. Empresário Renato Castro Lago, prazer tê-lo aqui. À vontade, viu? Muito obrigado. Muito obrigado inicialmente pelas palavras elogiosas. E eu que sinto uma grande alegria, uma grande satisfação poder estar aqui participando desse programa de tão grande audiência e ter o senhor como entrevistado e eu como um dos debatedores. A alegria é minha. Isso para mim é uma grande honra. E o prestígio é do Ideia Livre. E, com certeza. E parabenizá-lo por o senhor ser esse grande empresário, por ter trazido esses grandes empreendimentos para Campina Grande. O senhor é uma pessoa de Sousa, mas a gente sabe que o seu coração pulsa forte por Campina Grande e essas empresas são um orgulho para Campina Grande. A minha colocação é, eu tenho um pouco conhecimento nessa parte das comunicações. E tive a oportunidade hoje de conhecer esse belo empreendimento que é a TV Itararé, que tem como mantenedora a Fundação Pedamérico. Eu gostaria de saber quais são as dificuldades para manter uma TV Itararé, tendo uma mantenedora como a Fundação Pedamérico, e quais são os projetos futuros que virão após a TV Itararé. O senhor pretende como ampliação desse grande empreendimento? Ô, Renato, você me dá uma oportunidade extraordinária de esclarecer como é que funciona a televisão pública no Brasil, porque, na verdade, a nossa televisão é uma televisão pública.
ela é mantida por uma fundação de direito privado, mas sem finalidade lucrativa. E, por força de lei, essa televisão é obrigada a dar prejuízo, porque ela só pode captar no mercado 25% da sua despesa. Então, ela já começa devendo e devendo muito. E o restante você tem que buscar através da Lei Rouanet, através das leis de incentivos à produção cultural, através do governo, de prefeitura, do governo do Estado, do governo federal, dos órgãos de fomento da cultura. E que isso não é fácil, não é fácil. A própria Lei Rouanet, ela tem que ser modificada, porque, na verdade, ela tem uma limitação. Ela só trabalha com a empresa que trabalha com lucro real. Certo. Isso já limita muito o universo. Aqui na nossa situação. Grandes empresas. Exatamente. Tem a média empresa trabalha com lucro presumido, coisa parecida. Exatamente. Então, aí nós temos uma dificuldade já muito grande nessa região de fazer captação. Então, nós ficamos muito na dependência dos governos, da boa intenção dos políticos de plantão. E esse pessoal não tem demonstrado, salve honrosas exceções, não tem demonstrado muito interesse em investir. Então, basicamente, nós ficamos à mercê dos sócios, dos pequenos anúncios, a prefeitura de vez em quando, o governo do estado de vez em quando, mas é uma dificuldade muito grande. A televisão é mantida por um amor exagerado que nós temos a essa região, a essa cidade, e que entendemos que o maior instrumento de transformação social é a educação. E nós investimos na TV Itararé, em cultura, como sendo uma contribuição social, cultural da nossa empresa para com a cidade, com o estado da Paraíba e com a nossa região. Então, essa é que é a grande diferença. A televisão comercial, não. Ela fica à vontade, inclusive no que se refere aos anunciantes. Pode ser bebida alcoólica, pode ser motel, pode ser o que for. Nós temos essa limitação. Basta lhe dizer, para dar só um exemplo, Anchieta, Paulo e Miltinho, como é que é difícil essa situação. A gente promovendo o primeiro São João Arraial Itararé, nós fomos conversar com a Coca-Cola, que estava lançando, na época, uma cerveja, isso aqui não é proibido dizer, a cerveja Sol. Então, eles estavam lançando essa cerveja no mercado e nós fomos lá tentar o apoio cultural deles. Aí eles disseram, nós pagamos, vou dar um exemplo, mas era mais ou menos isso, R$40 mil de apoio cultural para o mês inteiro, para todos os programas. Eu digo, olha, mas infelizmente nós não podemos vender bebida alcoólica na nossa televisão, oferecer comercial com bebida alcoólica. Nós podemos colocar a Coca-Cola. Né? Não, a Coca-Cola aí só entra 5 mil. Então você veja a diferença que é entre você trabalhar com uma televisão educativa e uma televisão comercial, que vale tudo. Certo. Inclusive se aproximar de governo com interesse, de falar mal de pessoas por interesse e depois ir lá captar recursos. Não estou dizendo que isso exista na Paraíba, não, viu? Certo. Isso é num país que eu conheço. Do lado do oceano. Do outro lado do oceano. Aqui não existe. No Brasil nem na Paraíba, Paulo, eu nunca ouvi falar disso. Né? Você não ouviu falar disso, né? Então, essa é uma situação que a gente tem que brigar. É difícil. Mas, mesmo assim, a gente tem tocado e esse projeto aqui agora está casando com o que nós já estávamos pensando, com o teatro, com mais 2 cinemas didáticos que nós temos, mais um estúdio no Hotel Garden, que é um estúdio temático, o estúdio virtual. Tudo isso aqui faz parte de um projeto que nós vamos lançar junto com o sinal digital, que deverá acontecer ainda nesse mês de junho. O canal 18, que vai transmitir digital e que nós vamos atingir todo o estado da Paraíba e também o Brasil. Depois dessa situação é que nós estamos criando a Central Nordestina de Produção Cultural. Aí queremos trazer para cá, para dentro dos nossos estúdios, do teatro, do cinema, todos os artistas e fazer essa interligação, divulgação, produção, enfim, contribuir para que esses artistas nossos aqui possam lançar os seus produtos
no mercado. Essa é a grande intenção para depois, no futuro, e aí eu espero que esteja aqui ainda, porque não tem sido fácil, mas fazer a primeira rede nordestina de